Depois das fortes geadas da semana passada, a cultura do trigo, apesar de ser de inverno, dependendo do estágio do grão, pode apresentar perdas na produção. O Boletim de Conjuntura Agropecuária, produzido pelos técnicos do Departamento de Economia Rural, o DERAL, e da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, a SEAB, analisou os impactos do clima nas lavouras de trigo, especialmente pela geada ter sido intensa na última semana. Há mais de 1 milhão de hectares de trigo a campo e a colheita já foi iniciada, chegando a 1% da área total. Entre as áreas a campo, 22% estavam em desenvolvimento vegetativo e devem se beneficiar pelas temperaturas negativas. Essas áreas são maioria onde foram registradas temperaturas negativas. Aqui na região sudoeste do Paraná, o técnico do DERAL, Ivano Carniel, atualiza as condições das lavouras. Aqui na microrregião de Pato Branco, nós estimamos esse ano, nos 15 municípios, 88 mil hectares plantados. Ela é uma área 5% menor que a safra do ano passado, mas ela é a terceira maior área já plantada aqui na microrregião, em todo o nosso histórico. A expectativa inicial era que se produzisse algo em torno de 265 a 275 mil toneladas de trigo, é o que deve representar em torno de 8% do trigo de todo o estado. Bom, essas geadas da semana passada, elas foram geadas intensas, elas ocorreram em toda a nossa microrregião, né? E em torno de 35% a 40% dessa área de 88 mil hectares estava suscetível a perdas por geadas. Tá? Bem, na verdade, algumas localidades com o estágio mais avançado, então deve ter mais problemas. O que a gente observa inicialmente é que muitas dessas áreas realmente foram atingidas pelas geadas, tá? Já começam a aparecer alguns sintomas do efeito dessa geada, como as espigas ficando brancas, né? Você puxa a espiga com facilidade. Então, esses já são alguns sintomas que a gente acaba observando. Porém, a gente ainda não consegue quantificar qual será o volume de perda em relação a isso. Tá? Nós precisamos mais de alguns dias, também é claro e evidente para a cultura, né, de que após uma ocorrência de chuvas, esses sintomas das geadas ficam mais visíveis, mais claros. Então talvez a gente possa ter assim uma noção maior da quantificação de perda. Considerando as regiões mais afetadas, uma área de aproximadamente 200 mil hectares no Paraná deve ser impactada, com danos que variam conforme o estágio da planta e a intensidade da geada. Apesar do trigo ser uma cultura do inverno, a geada chegou tardia, afetando mais áreas do sudoeste do Paraná e os Campos Gerais. Isso porque a maioria das lavouras está em fase de espigamento ou preenchimento do grão, uma das fases mais suscetíveis para ter perdas pela geada. De acordo com o boletim do DERAL, 57% de toda a área de trigo do Paraná está nessa condição. A fala em relação à geada é que ele é benéfico para o trigo, né? Antes dele iniciar a fase do período de emborrachamento, onde há o engrossamento do caule ali e a atividade de seiva é maior, essas geadas elas ajudam para que haja um perfilhamento maior da cultura do trigo. Também existe um controle de doenças, um controle de pragas, né? Então isso também ajuda a cultura, mas nessa fase inicial de desenvolvimento, né? E consequentemente depois a geada atingindo essa fase do trigo no estágio mais avançado, ele traz essas consequências, né? Como perda de produtividade e também perda de qualidade que a gente vai aferir lá na colheita somente. O técnico do DERAL ainda informa sobre a abertura de plantio da safra de verão para a cultura do milho. A safra de verão, ela efetivamente começa no mês de setembro, principalmente com o plantio da cultura do milho. Mas muitos produtores aqui da nossa região, eles resolvem antecipar um pouco esse plantio, geralmente iniciando no dia 20 de agosto. Tá? Porém, nesse ano, tendo em vista a entrada dessa frente fria que nós tivemos aí no dia 13 e também a previsão de uma nova frente fria que teremos aí nos próximos dias, faz com que o produtor acabe tirando um pouco o pé em relação a isso. O custo de plantio do milho é muito grande, então o produtor tem que pensar realmente que essa condição de um período mais frio deve desfavorecer o início do plantio do milho a partir do dia 20 de agosto.